É hora de se acomodar e aproveitar, porque aqui no Recanto das Histórias temos mais uma história emocionante para compartilhar com você hoje. Imagine confiar seu filho aos cuidados de alguém em quem você deveria poder confiar plenamente, e de repente descobrir que a vida dele está em risco. O que você faria? Vamos ver como a protagonista da nossa história de hoje lidou com essa situação angustiante. Eu, Marta, uma mulher de 32 anos, nunca tive um relacionamento muito bom com a família do meu marido, James, de 33 anos. Estamos casados há 6 anos e temos um filho de 4 anos, Eagle. Sim, somos fãs de Game of Thrones, então, por favor, sem críticas nos comentários. Meu sogro e minha sogra, no entanto, não gostam muito de mim, principalmente porque eu não compartilho a mesma cultura e crenças que eles. Eles são extremamente religiosos, enquanto eu me considero mais agnóstica. Para piorar, eles acham que eu sou a responsável pelo afastamento de James da fé, mesmo sabendo que ele tomou essa decisão muito antes de me conhecer. Honestamente, não entendo toda essa preocupação. O preconceito que eles têm em relação a mim é evidente. Embora sejamos cordiais agora, certamente não somos próximos. Mas algo mudou depois do nascimento de Eagle. Com o tempo, a relação com minha sogra começou a esfriar um pouco as tensões. Ela passou a nos visitar mais, e entre conversas, começamos a enxergar as coisas do ponto de vista uma da outra, o que finalmente trouxe alguma paz. Já meu sogro sempre foi mais tranquilo. Ele me respeita e nunca interfere em nossas questões, o que, para mim, é um grande alívio. Com ele, as coisas sempre foram mais fáceis e por isso, nessa frente, está tudo em ordem. Tanto meu sogro quanto minha sogra são completamente apaixonados por Eagle, e ele adora passar tempo com eles. Então, mesmo que nosso relacionamento tenha começado de forma um pouco fria, hoje está muito melhor. Vejo quanto isso significa para James, pois ele sempre foi muito próximo dos pais, mesmo que eles não compartilhem as mesmas crenças. No entanto, o verdadeiro problema é minha cunhada, Joanna, irmã de James. Ela tem 40 anos e uma filha de 5, Raquel. Há 2 anos, o marido de Joanna deixou após descobrir que ela estava tendo um caso com seu melhor amigo. Foi uma bagunça total. Ele lutou muito pela guarda de Raquel, mas conseguiu apenas vê-la nos fins de semana. Foi um período difícil para toda a família, e embora James e eu não aprovássemos o que Joanna fez, sabíamos que tínhamos que apoiá-la, afinal, somos família. Foi nesse momento que me ofereci para cuidar de Raquel enquanto Joanna colocava sua vida em ordem. Para mim, isso não era um problema, já que Eagle tinha praticamente a mesma idade, e achei que seria bom para ambos terem um primo para brincar. Joanna começou a deixar Raquel comigo de manhã, enquanto resolvia suas questões legais, buscava lugares para morar e procurava emprego, e só a buscava à noite. Isso continuou por cerca de um mês. Com o tempo, tanto Raquel quanto Eagle se acostumaram à companhia um do outro. Quando Joanna finalmente levou Raquel de volta em tempo integral, Raquel ficou muito chateada, e isso pareceu incomodar Joanna. Ela começou a interpretar o apego de Raquel à nossa casa como uma afronta pessoal, como se a filha me preferisse a ela, o que não era o caso. Raquel era apenas uma criança e não via as coisas dessa forma. Eu disse várias vezes para Joanna que Raquel gostava de brincar com Eagle, e por isso ela se sentia mais à vontade em nossa casa, não por me preferir como mãe. Se tivéssemos conseguido organizar mais momentos para eles brincarem juntos, esse problema teria se resolvido naturalmente. No entanto, eu sabia que Joanna estava magoada, e embora ela fosse a responsável pela traição que destruiu seu casamento, não a culpava completamente. Suas emoções estavam à flor da pele. Mesmo assim, as coisas entre nós começaram a azedar. Joanna me acusou de tentar roubar sua filha, e foi aí que James perdeu a paciência. Ele disse a Joanna que ela deveria ser grata por estar nos ajudando, apesar do caos que ela mesma causou. Mas, ao invés disso, ela começou a se distanciar de nós, adotando uma postura fria, o que me machucou profundamente, principalmente porque as crianças estavam sofrendo com isso. O que Joanna não sabia é que o ex-marido dela, Noah, costumava levar Raquel para nossa casa nos fins de semana, assim ela podia ver Eagle.
Ele pediu para que isso fosse mantido em segredo, mas todos sabíamos que era apenas uma questão de tempo até que Raquel contasse. Ela tinha apenas 3 anos na época, e inevitavelmente acabaria contando à mãe. Ainda assim, achamos que valia a pena o risco. Quando a grande revelação finalmente veio à tona, o drama foi inevitável. Minha sogra e meu sogro tiveram que intervir, pedindo a Joana que parasse de ser tão ríspida e pensasse no bem-estar da filha. Demorou um pouco para convencê-la, mas, eventualmente, ela conseguiu ver o nosso lado da história. Finalmente ela concordou em deixar Raquel e Egon brincarem juntos novamente, o que era uma alegria para as crianças, que se adoram como se fossem irmãos. Eles têm quase a mesma idade e se dão muito bem. Para ser honesta, é uma delícia vê-los juntos, especialmente porque James e eu havíamos decidido que teríamos apenas um filho, e sempre sentimos que seria triste para Egon crescer sem um irmão. Agora, parecia que tínhamos o melhor dos 2 mundos. As crianças alternavam entre nossas casas. Às vezes, Raquel vinha até nossa casa, e em outras ocasiões, Egon ia para a casa de Joana, ou até mesmo para a casa dos avós. Tudo parecia estar indo bem. Nunca suspeitei que Joana guardava tanto ressentimento contra mim por todos esses anos. Se eu soubesse, teria colocado a segurança de Egon em primeiro lugar. Agora, não consigo parar de pensar que falei como mãe. Nos últimos 2 anos, as coisas com Joana estavam mais ou menos tranquilas. As crianças se davam bem, e para mim, isso era o mais importante. Mas tudo mudou ontem. James estava fora da cidade a trabalho há uma semana, e em casa éramos apenas eu e Egon. Até meu sogro e minha sogra estavam de férias. De repente, fiquei muito doente há 2 dias. Tive febre e me senti enjoada. Não era nada grave, mas eu estava fraca. Eu ainda me sentia muito fraca, então liguei para uma amiga, que veio me ajudar um pouco. Ontem era o dia de Raquel vir para nossa casa, mas eu mal tinha energia para cuidar de uma criança, quanto mais de 2. Então, liguei para Joana e pedi para cancelarmos o plano. Expliquei que eu estava muito doente. Para minha surpresa, ela se ofereceu gentilmente para ficar com Egon por um dia, para que eu pudesse descansar e me recuperar. Fiquei extremamente grata e aceitei, aliviada. Raquel e Egon sairiam para se divertir, e eu teria um tempo só para mim, para dormir e me recuperar. Finalizamos o plano. Joana me disse que passaria para pegar Egon, levaria as crianças ao parque de aventura e, depois, eles dormiriam na casa dela. O passeio os deixaria cansados, e eles aproveitariam o dia. Eu, por outro lado, teria a oportunidade de descansar. Fiquei sinceramente agradecida por esse gesto dela, porque raramente Joana era tão gentil comigo. Nunca imaginei que algo poderia dar errado. Acreditei que ela estava sendo solidária com minha situação e minha doença. Ela chegou por volta do meio-dia e levou Egon. Eu pedi que ela me mantivesse informada sobre como as coisas estavam. De vez em quando, Joana me mandava mensagens dizendo que estava tudo bem e que eu não tinha com o que me preocupar. Assim que eles saíram, eu praticamente desabei na cama. Eu ainda estava com febre e precisava dormir. Sabia que Egon estava seguro com a tia, então não tive nenhuma preocupação ou ansiedade para me manter acordada. Não sei ao certo quando adormeci, mas foi rapidamente. No entanto, às 14h05, fui acordada por uma ligação de Raquel. Quando chequei meu telefone, percebi que ela já tinha me ligado uma vez antes, mas eu não ouvi porque estava dormindo. Atendi a ligação, imediatamente, ouvi Raquel chorando do outro lado da linha. Com a voz trêmula, ela disse, mamãe disse que era só uma brincadeira, mas ele não acorda. Meu coração congelou. Desesperada, perguntei o que estava acontecendo, e Raquel me contou que Egon estava coberto de urticária, com o rosto e os olhos inchados. Entrei em pânico. Sem pensar 2 vezes, corri imediatamente para a casa de Joana. Assim que cheguei, peguei Egon nos braços, e sem sequer olhar para Joana, corri para o pronto-socorro o mais rápido que pude. Durante todo o trajeto, a fúria crescia dentro de mim.
Eu queria dar uns tapas em Joana por colocar a vida do meu filho em perigo, mas sabia que a prioridade naquele momento era cuidar de Egon. Joana teria que esperar. No hospital, os médicos me perguntaram se Egon tinha alguma alergia que pudesse ter causado essa reação. Imediatamente respondi que ele sempre foi alérgico a nozes, e todos ao seu redor sabiam disso. O médico, então, perguntou se ele poderia ter comido algo contendo nozes por acidente. Expliquei que ele não estava comigo e chamei Joana para explicar. Joana negou que Egon tivesse comido algo com nozes. O médico olhou para nós de forma estranha e disse que manteria Egon sob observação por um tempo. Ele precisaria ser monitorado de perto. Foi nesse momento que Raquel começou a chorar, soluçando, e revelou: "Mamãe deu meu sanduíche de manteiga de amendoim para ele, mesmo quando eu disse que ele não podia comer." Senti uma onda de raiva tomar conta de mim. Tudo ficou vermelho na minha cabeça. Sem pensar duas vezes, avancei sobre Joana e a esbofetei ali mesmo, no hospital, na frente de todos. Ela tentou revidar, mas as enfermeiras rapidamente a contiveram, enquanto o médico corria para socorrer Egon. Joana tentou puxar Raquel para fora do hospital, mas a menina estava soluçando incontrolavelmente, agarrada às minhas pernas, como se sua vida dependesse disso. Eu me senti tão mal por ela. Sabia que, se Raquel voltasse para casa com a mãe naquele estado, Joana iria destruí-la emocionalmente. Imediatamente, liguei para Noah, o ex-marido de Joana, e disse a ele que Raquel estava segura, mas que ele precisava vir ao hospital. Eu queria que o pai certo estivesse lá para amparar Raquel. Enquanto isso, Joana continuava protestando e tentando causar uma cena, mas as enfermeiras advertiram: se continuasse com aquele comportamento, seria escoltada para fora. Ela finalmente se calou. Quando Noah chegou, Raquel correu para os braços dele, abraçando com força. Ele olhou para mim e para Joana, percebendo que algo muito sério havia acontecido. Já fazia algumas horas que estávamos no hospital, e o médico nos informou que Egon estava bem. A reação alérgica havia sido controlada, mas ele precisaria ser monitorado até o dia seguinte. O médico nos disse que, como família, era nosso dever ser mais cuidadosos com o que Egon comia, e que ele precisaria ficar sob observação durante a noite. Ele teria alta no dia seguinte. Noah se ofereceu para me levar para casa, mas eu disse que precisávamos conversar sobre o que havia acontecido e que tanto Joana quanto Raquel precisavam estar presentes. Isso significava que Noah também teria que ficar. Decidimos ir jantar para conversar. Enquanto comíamos, Joana disse algo que me fez perder a cabeça novamente. Eu tinha conseguido me recompor nas últimas horas, mas ouvir o que ela falou fez meu sangue ferver. Primeiro, perguntei a Raquel o que havia acontecido. Ela olhou nervosamente para a mãe, que a encarava de forma ameaçadora. Noah interveio, dizendo que Raquel precisava ser honesta sobre tudo e que não se preocupasse, pois ela protegeria. Ela precisava fazer a coisa certa. Mesmo assim, Raquel ainda estava muito nervosa, enquanto Joana tentava causar confusão, dizendo que estávamos intimidando sua filha. Ela insistia que Raquel não suportaria tanta pressão. Eu a mandei se calar e disse para deixar a menina falar, deixando claro que suas táticas de intimidação não funcionariam ali. Após algum tempo, Raquel finalmente nos contou o que havia acontecido. Ela explicou que Joana havia dado dinheiro para eles comprarem sanduíches na lanchonete. Raquel escolheu um sanduíche de manteiga de amendoim, enquanto Egon pegou um sanduíche de geleia de frutas. No caminho de volta, Egon perguntou a Raquel se poderia dar uma mordida no sanduíche dela. Raquel disse que negou o pedido de Egon, porque ele não podia comer manteiga de amendoim. Toda a família sabe da alergia dele a nozes, até o próprio Egon. Fiquei surpresa por ele ter pedido, mas também aliviada que Raquel teve o bom senso de não dar o sanduíche a ele. Ela contou que ele não reclamou, mas ficou um pouco abatido, chateado por não poder comer o sanduíche. Quando eles voltaram para onde Joana estava, ela perguntou por que Egon parecia tão triste. Raquel explicou que ele havia pedido uma mordida do sanduíche dela. Foi aí que Joana ficou irritada, dizendo que Raquel deveria compartilhar com o primo, que tinha sido ensinada a ser generosa e dividir suas coisas. Raquel,
tentando manter a calma, teve que lembrar sua mãe que Egon não podia comer manteiga de amendoim por causa da alergia. No entanto, Joanna parecia não querer ouvir nada disso. A situação rapidamente se transformou em uma discussão. Raquel tentou resistir à insistência da mãe, que queria obrigá-la a dar o sanduíche a Egon. Joanna, irritada, chamou sua própria filha de gananciosa e arrancou o sanduíche de suas mãos. Raquel contou que, nesse momento, tanto ela quanto Egon começaram a chorar. Desesperada, ela tentou alertar a mãe, dizendo que Egon ficaria doente, como eu sempre dizia, se ele comesse o sanduíche. Mas Joanna, sem dar importância, disse que era apenas uma brincadeira inofensiva e que nada aconteceria. Apesar das lágrimas de Egon, que também dizia que não queria o sanduíche e só queria voltar para casa, Joanna o forçou a comer. Raquel não usou exatamente essas palavras, mas deixou claro que Joanna obrigou Egon a comer o sanduíche contra sua vontade. Eu sabia exatamente o que Joanna estava fazendo, e levou cada grama da minha força para não atacá-la naquele momento e estrangulá-la ali mesmo. Mas eu não queria fazer isso na frente de Raquel, que já estava completamente esgotada depois de tudo o que havia passado naquele dia. Quando terminou de contar o que aconteceu, Raquel estava em lágrimas novamente. Ela abraçou Noah e disse que queria ir com ele porque, segundo suas palavras, a mamãe me assusta o tempo todo. Joanna, no entanto, zombava da situação, tentando desacreditar o que Raquel estava dizendo. Perguntei a ela se tinha algo a dizer em sua defesa. Ela, com desdém, respondeu que não precisava se defender de pessoas como eu. Disse que, se eu escolhesse acreditar mais em uma criança de 5 anos do que em uma mulher adulta, eu deveria me examinar, pois claramente não restava uma única célula cerebral funcionando em mim. Eu estava exausta e não quis entrar em mais discussões ou pressioná-la por justificativas. Apenas disse que, se ela não quisesse contar a versão dela dos fatos, eu tomaria de Raquel como verdade e agiria de acordo. Joanna, cheia de arrogância, me disse que eu não tinha poder para fazer nada. Apenas olhei para ela e respondi que ela podia ser família, mas Egon via em primeiro lugar para James e para mim. Enquanto eu estava tentando ser gentil, ela não tinha ideia do que estava por vir. Joanna não tinha ideia do que James faria quando soubesse de tudo. Foi nesse momento que ela começou a entrar em pânico, pedindo que eu não envolvesse James, alegando que Raquel estava mentindo. Ela começou a divagar, tentando justificar o que havia acontecido, mas eu não quis ouvir mais nada. Disse a ela que tinha dado uma chance para se explicar, e ela desperdiçou. Agora, ela teria que lidar com James sozinha. Saí, deixando Noah e Joanna para resolverem as questões sobre Raquel. Me senti mal por deixar Raquel para trás, mas eu simplesmente não tinha forças para lidar com tudo naquela noite. Amo demais aquela menina e sou imensamente grata a ela por ter salvado a vida de Egon ao me ligar. Eu queria poder levá-la comigo, mas sabia que seu pai precisava intervir agora. No caminho de volta para casa, liguei para James e contei tudo. Ele ficou tão estressado que disse que voltaria imediatamente. Tentei acalmá-lo, dizendo que estava sob controle e que Egon receberia alta no dia seguinte. James estava determinado a voltar, e eu realmente não o impedi, porque sei o quanto ele se preocupa. E, para ser sincera, eu realmente poderia usar o apoio dele naquele momento. Eu sabia que Egon estava melhor e que não precisávamos nos preocupar mais com a saúde dele, mas uma coisa era certa, eu não deixaria Joanna escapar impune. Ela colocou deliberadamente a vida do meu filho em perigo, e precisava pagar por isso. Não sei como, mas sei que ela vai. Nunca mais poderei confiar nela com Egon, e agora até me preocupo com Raquel. A menina estava completamente petrificada de medo de sua mãe. Não consigo nem imaginar o que acontece a portas fechadas. James voltou no dia seguinte, e eu o abracei tão forte que achei que quase deslocaria um de seus órgãos. Egon foi liberado do hospital e parecia bem, apenas cansado. Então, deixamos que ele dormisse o quanto quisesse. Perguntei a James se ele tinha falado com Joanna. Ele respondeu que não havia nada a ser discutido e que ele nunca perdoaria por fazer algo assim de forma intencional.
Se tivesse sido um erro, talvez houvesse alguma chance de perdão ao longo do tempo, mas James disse que simplesmente não conseguia aceitar ou superar o que ela fez. Eu perguntei a ele o que deveríamos fazer. Minha ideia inicial era contar tudo à família, o que Joanna havia feito, para que houvesse um ultraje coletivo. Eu sugeri que contássemos tudo à família sobre o que Joanna havia feito, para que não houvesse questionamento sobre nossa decisão de cortar relações com ela. Mas, quando propus isso, James me olhou como se eu fosse louca. Ele disse que precisávamos fazer muito mais do que isso. James me explicou que eu tinha que parar de vê-la como família, porque ela não tratou nosso filho como tal. Para ele, Joanna era perigosa. James estava indignado, dizendo que não conseguia entender como Joanna, sabendo da gravidade da alergia de Eagle, pode colocar sua vida em risco deliberadamente. Mesmo com a própria filha, que tinha apenas 5 anos, lembrando-a repetidamente do perigo, ela ignorou todos os apelos. Ele continuou, dizendo que eu precisava enxergar a situação como realmente era. Isso não foi um erro. Foi algo feito por pura maldade e despeito. E só Deus sabe o que mais Joanna seria capaz de fazer. Embora eu soubesse que ele estava certo, ouvir essas palavras em voz alta fez tudo parecer mais real e assustador. Eu não queria aceitar o quão fora de controle a situação havia ficado, mas não havia mais nada a ser feito. Joanna havia provado ser perigosa, e a única coisa que poderíamos fazer agora era garantir que ela não colocasse mais ninguém em perigo. O mais importante agora era proteger Raquel. James me perguntou onde ela estava, e eu disse que provavelmente não tinha sido levada por Joanna naquela noite. Era fim de semana, e ela estava com o pai, o que significava que Raquel teria uns 2 dias longe da mãe, tempo suficiente para Joanna se acalmar. Isso daria a Raquel uma folga da ira de sua mãe. James ligou para Noah e perguntou como Raquel estava. Noah disse que ela ainda estava muito abalada desde o incidente e se recusava a voltar para casa com Joanna. Foi então que James me disse que era o momento perfeito para ligar para o CPS, Serviços de Proteção à Criança, e denunciá-la. Nenhuma criança deveria viver com medo de seus próprios pais. Por um momento, me perguntei se Raquel estava com medo porque, talvez, a versão dela da história não fosse completamente verdadeira. Ela tinha apenas 5 anos, e poderia haver uma possibilidade de que os sanduíches tivessem sido trocados por acidente, e ela, com medo de ser repreendida, culpasse Joanna. Pensei também que Joanna poderia estar colaborando, querendo evitar que as brincadeiras entre Egon e Raquel parassem por causa de um erro inocente. Esse pensamento continuava martelando na minha cabeça, mesmo sabendo que seria muito improvável que uma criança tão pequena mentisse com tantos detalhes. No entanto, eu simplesmente não conseguia acreditar que, mesmo sabendo da alergia grave de Eagle, Joanna teria alimentado ele deliberadamente com aquele sanduíche, apesar de ser avisada inúmeras vezes. Parecia algo completamente insano, e ela nunca havia se comportado assim antes. Decidi ligar para Noah novamente e perguntei se Joanna havia admitido algo. Ele me disse que ela desabou e confessou tudo para ele. Não havia gravado secretamente a conversa, mas a qualidade estava muito ruim para entender completamente. Pedimos a ele que nos enviasse a gravação, e, quando a ouvimos com atenção, pudemos escutar claramente Joanna admitindo tudo. Ela dizia que não sabia por que fez isso, mas também não parecia arrependida na gravação. Noah perguntou por que ela mesma não levou Eagle ao pronto-socorro, e Joanna respondeu que não tinha como pagar a conta do hospital. Ele disse a ela que deveria ser grata a Raquel por ter me ligado, porque, se não fosse por isso, Egon teria morrido. Na gravação, Joanna soluçava repetidamente, pedindo desculpas, mas, por mais que eu ouvisse, não senti um pingo de simpatia por ela. Foi então que o estresse do dia finalmente me atingiu. Percebi que, em meio ao caos, eu havia quase esquecido a gravidade da situação. A verdade é que, se Raquel não tivesse sido tão inteligente e corajosa ao me ligar, Eagle não estaria vivo agora. Eu devo a essa criança a vida do meu filho. Eu sabia que precisava fazer tudo ao meu alcance para manter Raquel longe daquela mãe tóxica. Ligamos para o CPS, Serviço de Proteção à Criança, e relatamos tudo. Dissemos a eles que estávamos extremamente preocupados com a segurança de Raquel.
Porque, se Joana foi capaz de provocar deliberadamente uma reação alérgica em uma criança e depois não tomar a atitude correta por alegar falta de dinheiro, como poderíamos confiar que sua própria filha estaria segura com ela? O oficial ouviu atentamente e anotou tudo. Ele perguntou sobre o acordo de custódia, e explicamos toda a situação. 2 dias depois, na segunda-feira, os oficiais foram à casa de Joana. Soubemos disso porque ela nos enviou uma mensagem cheia de raiva, dizendo que sabia que fomos nós que chamamos o CPS. Na mensagem, ela escreveu algo terrível: eu deveria ter matado Egon quando tive a chance. Desde então, bloqueei Joana em todos os contatos, mas James não fez o mesmo. Ele ligou para ela e disse tudo o que estava guardando. Deixou bem claro que ele faria o que fosse preciso para manter Raquel segura, porque ela não estava mentalmente estável. No início, meu sogro e minha sogra tentaram encontrar desculpas para justificar o comportamento de Joana, mas quando contamos todos os detalhes, eles finalmente começaram a perceber a gravidade da situação. Quando fizemos eles ouvirem a gravação de Joana confessando, eles ficaram sem palavras. James e eu deixamos claro para eles que não queríamos ter mais nenhum contato com Joana. Esperávamos que o CPS tirasse Raquel de seus cuidados, mas não tínhamos certeza, já que tecnicamente não havia negligência física ou abuso envolvido. Ainda assim, eu sabia que, se Raquel continuasse com Joana, coisas horríveis acabariam acontecendo. Mas felizmente o CPS removeu Raquel da custódia de Joana, e agora ela vai morar permanentemente com Noah. O acordo de custódia foi oficialmente alterado, e Joana ficou furiosa com isso. E agora entendemos o motivo: não era porque ela sentia falta de Raquel, mas porque usava os pagamentos de pensão alimentícia para sustentar sua vida. A pensão era uma quantia absurda, e agora, sem Raquel, ela não teria mais essa renda. Raquel está finalmente em um ambiente mais seguro, e Noah decidiu levá-la para a terapia, porque a pobre menina tem tido pesadelos desde o incidente com Egon. Enquanto isso, Egon está indo bem. Ele mal se lembra do que aconteceu. Quando perguntamos a ele como foi o dia com a tia e Raquel, ele só responde que se divertiu muito. Eu não consigo entender como alguém poderia guardar tanto ressentimento por tanto tempo. Minha sogra ficou bastante chateada com todo o incidente, não por causa de Egon especificamente, mas pela ideia de que sua filha, Joana, perdeu a guarda da própria filha por causa da nossa intervenção. Não consigo compreender como ela ainda pode simpatizar com Joana. Já meu sogro ficou furioso. Ele inicialmente não acreditava que Joana pudesse ser tão irresponsável, mas depois de tudo, ele nos pediu desculpas por duvidar de nós. Mesmo assim, ainda me irrita. Eu sei que ele tem boas intenções. Nenhum pai quer aceitar que um de seus filhos seria capaz de causar danos fatais a outra criança intencionalmente. Então, eu entendo sua hesitação. Raquel e Egon ainda se encontram regularmente, e James e eu fizemos questão de não deixar Raquel pensar que ela fez algo errado ou que poderia ter feito mais durante o incidente. Ela ainda carrega a culpa, e isso parte meu coração. Ver aquela menininha se culpando é doloroso. Ela até escreveu cartas de arrependimento para Egon. James e eu guardamos essas cartas como um dos nossos bens mais preciosos. Faço o máximo possível para passar tempo com Raquel. Sei que pode parecer antiquado, mas acredito que toda criança precisa de uma figura materna na vida, e Raquel nunca teve isso de verdade. Embora Joana seja sua mãe biológica, ela nunca demonstrou capacidade de ser uma mãe de verdade. O jeito como ela agiu provou que não tem o instinto maternal e compassivo necessário. Sei que muitos podem discordar de mim, mas é assim que vejo as coisas. Estamos tentando, tanto quanto possível, normalizar a vida das crianças, mesmo que nada mais seja normal. Joana tem tentado entrar em contato com James. E minha sogra tem tentado ajudá-la. Joana está bloqueada em todos os lugares, então, por enquanto, não precisamos lidar com essa dor de cabeça diretamente. No entanto, ela continua tentando agir como se nada tivesse acontecido, enviando mensagens sutilmente, tentando se reconectar. Todas as suas tentativas foram frustradas até agora, e James e eu estamos andando em uma linha muito fina com minha sogra. Ou ela aceita nossa posição, ou logo cortaremos o contato com ela também.
Não vou continuar permitindo que ela tente nos convencer a ser uma família novamente. Recentemente, Joana tentou pegar Raquel escondida na escola, mas, felizmente, a escola já estava ciente dos problemas e agiu rapidamente para impedir. Após esse incidente, Noah decidiu pedir uma ordem de restrição contra Joana. Agora, Joana só pode ver Raquel sob supervisão de outra pessoa e nunca sozinha. Toda essa situação é uma grande confusão e, sinceramente, eu preferiria me afastar de todo esse drama. No entanto, sei que fiz o que era certo ao ligar para o CPS e não me arrependo. Na minha opinião, Joana não tem capacidade de ser uma boa mãe. Não sabemos o que ela pode tentar a seguir, mas uma coisa é certa, precisamos garantir que Raquel continue em segurança. Espero que as coisas não se agravem ainda mais, mas, se isso acontecer, será resultado das próprias ações de Joana. Nossa prioridade é proteger Raquel e dar a ela a oportunidade de crescer em um ambiente seguro e saudável, longe do caos causado por sua mãe. Com uma postura firme e decidida, a protagonista mostrou que nada é mais importante do que a proteção de quem amamos. Ao cuidar de Egon e tomar medidas legais contra Joana, ela mostrou que o bem-estar das crianças não era algo que poderia ser negociado, independentemente de quem estivesse envolvido. E você, o que achou dessa situação? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado por nos acompanhar hoje no Recanto das Histórias. Tenham um ótimo dia e não se esqueçam de se inscrever, porque tenho mais histórias sobre relacionamento chegando. Nos vemos amanhã.